Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui. Mais uma continuação dessa linda temporada do estudo do livro do Apocalipse. Sejam todos bem-vindos aqui ao canal A Bíblia com Alex. E vamos dar continuidade a esse estudo tão importante. Mas, primeiro, vamos pedir a orientação do nosso Deus, como é costume de cada um de nós, tá bom? Então, feche seus olhos. Se você não puder fechar os seus olhos, pense em Deus e ore comigo. Grandioso Deus e eterno Pai, queremos, Senhor, te agradecer pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui reunidos para estudar a tua santa palavra. Nos ajuda, Senhor, cada vez mais a despertar o interesse por tua palavra, e não somente o interesse, mas principalmente, Pai, a compreensão deste livro tão importante, tão atual para nós, que é o livro do Apocalipse. Então, ilumina as nossas mentes, nos ajuda a compreender mais uma vez esse tema tão importante sobre os sete selos. Nós oramos em nome de Jesus. E você diz o quê? Amém. Amém e amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos então dar continuidade ao nosso estudo, né? Hoje nós vamos aí estar avançando, né? Nosso quarto tema dessa temporada do livro do Apocalipse, que tem como título Os Sete Selos do livro do Apocalipse. Então a gente vai ver, né, o que ele significa, né? Será que são acontecimentos que já ocorreram, estão acontecendo ou ainda vão ocorrer, né? Será que esses sete selos têm alguma coisa a ver com as sete igrejas que nós estudamos, né? Então, tudo isso nós vamos estar aprendendo hoje no estudo de hoje, tá bom? Então, vamos comigo nessa jornada. Convido vocês aí a relembrar o estudo anterior, tá bom? Se você ainda não assistiu o estudo anterior que fala sobre o trono de Deus e o livro selado, né? Um estudo muito importante, que na realidade é a introdução para o estudo de hoje. Então, se você ainda não assistiu a esse estudo, não tem problema. Vai lá no nosso canal, aí mesmo, a Bíblia com Alex, você vai encontrar esse estudo lá, Deus no trono, né? O trono de Deus. E também você vai estar justamente também encontrando os outros estudos anteriores, né? Principalmente ali a introdução do livro do Apocalipse, que a gente vem quebrando um pouco esse tabu, né? Sobre o livro do Apocalipse, ele é um livro, qual é o objetivo principal do livro do Apocalipse? E também você vai encontrar lá também o estudo sobre as sete igrejas do Apocalipse, que é de extrema importância para você estar justamente aí compreendendo o estudo de hoje. Então, João, ele vê, tem essa visão, o trono de Deus, que Deus está lá sentado, e ele percebe que esse ser poderoso, ele tem um livro selado com sete selos. E nós vamos dar continuidade a essa visão justamente aí na leitura do capítulo 5 do livro do Apocalipse. Então convido você a pegar a sua Bíblia, claro, né? Não tem como estudar a Bíblia, inclusive o livro do Apocalipse, sem o quê? Sem a Bíblia. Então pega lá a sua Bíblia, já abre a minha Bíblia que já está aberta em Apocalipse, capítulo 5, versículo 1. Acompanhe comigo o texto aí, tá aí na tela também para facilitar. Vamos lá? Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito dentro e por fora, de todos selado, com sete selos. Então, João, ele vê justamente esse livro selado com sete selos, e quando se fala, né, em selos hoje, com certeza o que vem à mente para vocês é os selos que nós usamos, né? Forma aí de correspondência. Hoje, cada vez mais, a carta, né? Escrita aí à mão, praticamente está se tornando cada vez mais raro nos dias de hoje. Hoje é tudo via, né, mensagem, WhatsApp, e-mail. Mas ainda assim a gente ainda utiliza alguns selos nas nossas correspondências. Mas o selo que João ele encontra na visão era um selo que também era muito familiar para ele. E esse selo, geralmente, ele tinha pelo menos três características importantes. Continha o nome de quem estava selando, né? A função e o território, o domínio da pessoa. Por exemplo, né? Então, geralmente, se um rei ele selasse, teria lá o nome do rei,
ou do imperador, o imperador César, né, Augusto César, então seria o nome dele, a função, né, ou seja, imperador, e o domínio, que seria o quê? Roma, o território, Roma. Então, basicamente, os selos eles tinham essas três características: o nome de quem sela, a função e o território, o domínio, justamente da pessoa responsável por esse selo. E João, ele vê justamente aí a, o livro. Na realidade, a tradução ideal seria rolo, né? Porque você vai perceber que na narrativa do Apocalipse, a cada selo rompido é possível ter acesso a uma parte do conteúdo deste livro ou desse rolo, dependendo da sua tradução, tá bom? Então, nós vamos justamente ver que o livro do Apocalipse ele apresenta esse misterioso livro ou rolo selado com 7 selos e vamos dar continuidade à leitura e ver o que justamente aconteceu nessa visão surpreendente que Deus deu para João. Então, no verso 2, ainda nós continuamos no capítulo 5 do livro do Apocalipse. Acompanhe comigo e olha o que diz lá. Um anjo lhe pergunta: Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz. E o que era que esse grande anjo ele proclamava em grande voz? Quem é digno de abrir o livro e lhe destacar os selos? Então agora o anjo ele começa a perguntar para todos que estavam ali presentes quem era digno de abrir aquele rolo, aquele livro que estava selado. Vamos continuar na leitura. Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Eu, de João, chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então, João ele percebe que na sua visão, o anjo ele proclama e também percebe que ninguém era digno de abrir justamente este livro, o rolo. Alguns teólogos chegam a cogitar de que esse rolo ele também tem um significado de testamento da terra. Lembra que no estudo anterior nós estudamos que Deus ele criou, né, a terra e colocou os nossos primeiros pais, Adão e Eva, para guardar e cultivar a terra. Só que com a desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva perderam esse domínio sobre a terra. E a terra ela foi o quê? Sequestrada, né? Foi raptada pelo anjo caído. E agora João, ele percebe que se ninguém for digno de recuperar a terra, com certeza não terá como sair ileso desse conflito, dessa guerra contra o mal. Então, o texto ele nos diz que ninguém era digno. E por isso João, ele começa a chorar, né? Começa a entrar em desespero, porque ele sabia que naquele rolo continha informações necessárias para preparar o povo de Deus para os últimos dias. Lembra que eu sempre enfatizei aqui, desde o nosso primeiro estudo, de que não é do interesse de Deus que pegue o seu povo completamente desapercebido, despreparado, que é o objetivo de Deus pegar o povo preparado. Por isso que ele levanta os seus profetas, os seus servos, para revelar coisas que ainda irão acontecer, para justamente preparar o seu povo. Então João ele tinha consciência disso. E por isso era importante conhecer o conteúdo deste rolo, deste livro, que estava selado por sete selos. Mas, ainda bem que a narrativa não termina por aí. Todavia, um dos anciões me disse: Não chore, João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Aí eu te pergunto: quem é o leão da tribo de Judá? Quem é a raiz de Davi? Que venceu? Quem é?
Vou dar mais uma dica, viu? Olha o que o texto diz. E olhei, e esse que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes. Lembra lá dos 4 animais viventes do estudo anterior? E entre os anciões, o quê? Um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviado a toda a terra. Perceba que agora João ele vê um leão da tribo de Judá, e depois João ele vê o quê? Um cordeiro. E sem dúvida nenhuma são referências a quem? A Cristo. Cristo ele é identificado na Bíblia como o leão da tribo de Judá e também é identificado como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o verso ele continua dizendo o seguinte: Veio, pois, e tomou o livro na mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles, o que é que eles tinham? Uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo, ao que eles diziam: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Então João, ele a princípio vê o leão da tribo de Judá e também João, ele vê o quê? O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sem dúvida nenhuma, existe um simbolismo nisso. O leão, ele é muito diferente do cordeiro, né? Muito diferente do cordeiro. E o leão, ele tem aqui uma representação da justiça que será feita no juízo de Deus para com os inimigos do povo de Deus. E o cordeiro é um simbolismo da misericórdia, da salvação, do resgate ao povo de Deus. Lembra que no estudo anterior eu enfatizei 2 princípios importantes que regem o juízo de Deus, que é a justiça e a misericórdia. E mais uma vez nós vimos aqui no livro do Apocalipse essas 2 referências importantes de que Deus, no seu juízo, ele vai ser um Deus justo e também um Deus misericordioso. Nunca se esqueça disso. Deus, ele vai trazer justiça a este mundo. Por mais que você tenha sofrido injustiças, por mais que você tenha sofrido por conta de pessoas que acabaram não dando muito valor para aquilo que você fez, ou até mesmo te culparam por aquilo que você nunca fez, Deus, ele vai trazer justiça a este mundo. Por mais que você perceba que a justiça dos homens não tenha exercido o seu papel na sua vida, a justiça divina, ela não irá falhar. Ela irá se concretizar, porque Deus, ele é fiel naquilo que ele promete. E não somente a justiça dele vai ser cumprida no juízo, mas também a sua misericórdia, porque é através da misericórdia que nós encontramos a salvação no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso, se apegue a ele, se apegue ao leão e se apegue ao Cordeiro. E com certeza você passará por esse juízo e será bem-aventurado, como diz, né, o livro do Apocalipse. Bem-aventurado, você vai ser feliz. Então, recado dado, vamos dar continuidade. O Cordeiro abre o livro selado. Então, ok, Alex. Nós percebemos que o rolo, o livro, ele estava selado. Ninguém era digno de abrir este livro. E aparece Jesus Cristo na figura do leão da tribo de Judá e do Cordeiro de Deus. E a ele é dado justamente a autoridade. Ele é reconhecido como digno de abrir estes selos. Mas o que significa esses selos? O que eles representam
nós vamos perceber que existe um paralelo dos selos com as 7 igrejas do livro do Apocalipse. Acompanhe comigo na leitura dos versos seguintes. Agora vamos migrar para o capítulo 6 do livro do Apocalipse. E vamos agora para a abertura do primeiro selo, que diz o seguinte, o verso 2. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro como um arco, e lhe foi dada uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Os cavalos e cavaleiros são usados em um sentido simbólico em todas as escrituras, sendo uma representação apropriada da igreja na fase militante da sua trajetória. Aí eu trago aqui alguns versos bíblicos, né? Jó 39, 19 a 25, Zacarias capítulo 1, verso 8, ainda Zacarias capítulo 6, verso de 1 a 3 e o verso 5. Né? Então, existe também uma comparação, né, de cavalos, cavaleiros, né, trazendo um significado, né, de força, né, e também trazendo também um entendimento justamente voltado para simbolismo, né, de potência, de força. Então, diferente do boi, né, que é um animal utilizado para ser servo, que a gente viu, né, uma das visões lá dos 4 seres, o cavalo, ele geralmente ele era utilizado em batalhas, utilizado para força, né? Então, de fato, nós vamos agora, né, ter o contato aí com os cavaleiros do livro do Apocalipse, né? O famoso, os 4 cavaleiros do livro do Apocalipse. Então, a princípio nós temos aí o primeiro cavalo, um cavalo branco, né? O branco, sem dúvida nenhuma, ele significa o quê? Pureza na Bíblia, né? O cavalo branco, ele significa pureza na Bíblia. Se você lembrar, né? Tem alguns textos bíblicos que fazem menção a isso. Por exemplo, se eu não me engano, lá em Isaías, né? O profeta Isaías. Ou Isaías ou é Jeremias, né? Mas se eu não me engano, acho que é Isaías mesmo, que ele diz, né? Ainda que seus pecados sejam vermelho como carmesim, se tornarão brancos como a lã, né? A pura lã. Então faz sempre referência, né? Nós temos as vestiduras brancas, né? Que nós vimos aqui que foram lavadas no sangue do Cordeiro, justamente algumas informações que nós aprendemos aí estudando as 7 igrejas do livro do Apocalipse, e nós percebemos de fato que o branco na Bíblia significa o quê? Pureza. E o cavalo, o primeiro cavalo, esse cavalo branco, ele tem como significado o período da igreja primitiva, que vai do ano 31 ao ano 100. Isso aí você já sabe, nós estudamos durante o período aí das 7 igrejas do Apocalipse. E você lembra que a primeira igreja é quem? Quem é a primeira igreja do livro do Apocalipse? Né? A igreja de Éfeso. Né? Então, a igreja ela tinha o quê? Ela tinha a característica do quê? Da pureza, da pregação pura, ou seja, da doutrina de Cristo, né? Sem contaminação, completamente pura, fiel à Bíblia. Né? Então nós temos uma igreja vitoriosa, por isso que ele diz, né, que ele saiu para vencer. Foi o período onde a igreja cresceu bastante, né? Cerca de 6 milhões de cristãos, né, foram justamente aí agregado a essa família, a família de Deus. E com isso, a característica marcante é a pureza e a fidelidade à palavra de Deus. Tá bom? Então, nós não vamos entrar muito em detalhes em relação a esse período da igreja, porque nós estudamos já, né, nas 7 igrejas lá. Então, se você quiser lembrar, é só ir lá no nosso canal, A Bíblia com Alex. Você vai lá estudar sobre as 7 igrejas do livro do Apocalipse. Então, vamos para o segundo selo. A segunda abertura do selo, né, do segundo selo, lá no verso 4, ainda em Apocalipse capítulo 6, diz o seguinte: E saiu outro cavalo vermelho, lá era branco, agora é vermelho, e o seu cavaleiro lhe foi dado tirar a paz da terra, que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. E o cavalo branco, ele simboliza pureza. O vermelho na Bíblia, qual é o significado do vermelho na Bíblia? E aí? Em que você arrisca? Né?
Vermelho na Bíblia, sem dúvida nenhuma, é uma referência ao quê? A sangue, né? A morte, a guerra, a perseguição, né? Então, o sangue, o vermelho, esse cavalo vermelho simboliza o sangue. E é uma referência, né, sem dúvida nenhuma, ao segundo período da igreja primitiva, né? Que é justamente do ano 100 ao ano 313. Que é a igreja de Esmirna, que nós estudamos lá sobre os 7 períodos, né, da igreja. Né? Que é o período, é uma época onde a perseguição ela se intensificou, né? Nós estudamos sobre isso, né? Os Césares ali acabaram empunhando uma perseguição ferrenha contra os cristãos, né? Houve muito derramamento de sangue, né? E meio a toda essa turbulência ainda, houve ainda discórdia, discussão e controvérsias referente ao ensinamento, à doutrina. Ou seja, é um período onde é marcado pela perseguição e o início de uma contaminação das doutrinas puras, que é uma referência à primeira igreja de Éfeso, que também é uma referência ao primeiro selo aqui do livro do Apocalipse. Então, é nesse período aonde o Império, lá em 313, né, ele declara, a gente estudou isso, que a igreja ela não seria mais perseguida, né? A igreja cristã não seria mais perseguida, porque Roma agora não teria como nenhuma igreja oficial como império, ou seja, se tornaria um império laico. E com isso, tirou completamente aí a perseguição contra a igreja cristã. Só que houve um pequeno problema. Com isso, o império pouco a pouco foi assumindo o cristianismo como a religião oficial do império. A gente vai ver aqui no decorrer da abertura dos outros selos, né? E com isso a igreja, né, cristã, ela começou a perder a sua característica doutrinária. Por quê? Muitos gregos, romanos, gentios foram justamente aderindo ao cristianismo, mas sem abandonar suas práticas, os seus costumes, que eram completamente contrários àquilo que Cristo pregava contrário, né? E o que a palavra de Deus também declara como contrário. Então, isso acabou contaminando a igreja cristã, e pouco a pouco começou a perder a sua característica. E aí, nós vamos agora para o terceiro selo, que está lá no capítulo 5 ao verso 6. Capítulo 5 não, perdão, capítulo 6. Vamos sempre estar aí no capítulo 6 até o sexto selo, no capítulo 6. E agora nós vamos ler o verso 5 e 6. E lá diz o seguinte: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis um cavalo preto e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres, dizendo: uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Esse terceiro período, ele representa o período da igreja de Pérgamo, que vai do ano 313 a 538. E foi justamente nesse período aonde se intensificou alguns ensinamentos que eram completamente contrários à palavra de Deus, contaminando assim a fé cristã. Ou seja, há uma corrupção da fé cristã. Então, por conta, né, de interesses políticos, por conta, né, pode-se dizer assim, da paz, né, da harmonia do império, houve justamente aí uma adesão a costumes e práticas que eram completamente contrários àquilo que Cristo havia deixado para a sua igreja. Então, a partir daí, né, os bispos de Roma, eles também começam a dominar, né? A gente estudou isso durante aí as 7 igrejas. Vimos que quando Roma imperial cai, o único domínio de poder que se mantém e tem influência sobre boa parte do território de Roma é as autoridades religiosas, né? Os bispos.
né, os padres. E a gente viu que o bispo de Roma ele tinha de fato uma referência maior, porque ele era visto, né, como ali próximo do império e tinha a maior autoridade. E por isso chamavam ele de pai, ou seja, em italiano, papa. Né? Então, a partir daí, há justamente um início desse domínio do poder papal. Né? E é uma época que se marca pela apostasia, né? A época de fome e miséria espiritual. Percebe que lá, no, na visão do selo, o quarto cavaleiro, cavalo amarelo, né? Que significa justamente essa perda de vida. Né? O amarelo significa justamente essa questão da morte, né? da, da, de um início de falta de saúde espiritual. Percebe também uma referência ao trigo. O trigo na Bíblia é uma referência para os cristãos, né? Para os fiéis, para aqueles que se mantiveram firmes ao lado de Deus. Jesus Cristo mesmo ele usa várias parábolas onde ele coloca o trigo, né, como justamente algo positivo. Né? À toa que ele diz, né, que quando ele vier, quando vier o Filho do Homem, ele vai fazer a separação entre o joio e o trigo. O trigo sendo uma referência aos fiéis, aos santos, e o joio uma referência justamente àqueles que não aceitaram o seu chamado. Então, aqui a gente percebe que há uma desvalorização do trigo, uma referência justamente a essa corrupção da fé que nós acabamos de falar. Ou seja, a cada dia, né, a partir daí de 313, entra ano após ano, décadas após décadas, séculos após séculos, e a igreja, cada vez mais, após ela se aliar ao poder imperial romano, ela começa de fato a perder as suas características e entra em uma profunda apostasia. Então, nós temos aí algumas coisas que de fato acabam acontecendo durante esse período, né? Que são marcantes. E eu trouxe algumas datas aqui para a gente relembrar do que a gente estudou lá no estudo das sete igrejas. Então, nós temos o Edito de Milão, lembra lá do Edito de Milão? Pois é, a gente tem o Edito de Milão, onde se para, né, a questão da perseguição. Logo depois, é oficializado como a religião do império, o cristianismo. Né? Em 321, nós temos um decreto que dá alusão à adoração ao dia do sol, né? Ao domingo, né? Que era uma prática pagã, e aos poucos essa prática pagã, não somente a observação ao domingo, mas algumas outras práticas que nós vamos ver aqui, que eram de costume pagãs, onde a própria Bíblia, a palavra de Deus e o próprio Cristo era completamente contrário a esses ensinamentos, né? Começa agora a contaminar a fé cristã. Em 364 nós temos o concílio de Laodiceia, onde agora é oficializado uma mudança do sábado para o domingo, ou seja, é tirado completamente o sábado, onde a palavra de Deus diz que é o santo dia do Senhor, né? O dia para ser guardado, e eles agora substituem o sábado pelo domingo. Né? Em 370 tem justamente também se levanta uma cultura, né? Uma prática, um dogma, aonde estabelece alguns santos, algumas estátuas, alguns ídolos dentro da fé cristã. Né? Então utiliza a imagem dos apóstolos, dos discípulos, né? De alguns profetas, e a partir daí começa justamente a direcionar orações, né, cultos, né, sacrifícios para esses ídolos, para esses santos, né, que hoje nós também percebemos que acontece ainda hoje, né, infelizmente. Temos também o início do, da inclusão a um tipo de oração pelos mortos, né, aonde a Bíblia ela é completamente clara em dizer que quando a pessoa morre, a pessoa não sabe de nada, está em um sono profundo. Para ela, Eclesiastes diz, né? Não tem dor, sofrimento, para ela
ódio, amor, tudo isso não, para ela não tem nada a ver. Ela não sabe o que está acontecendo com ela ao seu redor, né? Mas aí é incluído essa prática, era uma prática pagã, a consulta, né? A oração aos mortos, coisa que a Bíblia é completamente contrária, né? E um pouco, alguns séculos depois, né? Um século depois aí, nós temos o dogma do purgatório, né? Aonde de fato traz ensinamentos e de fato aí para sustentar essa questão da intercessão dos santos, das orações pelos mortos, né? Aonde se prega agora com mais ênfase a imortalidade da alma. Coisa essa que nós sabemos que a alma não é imortal. A alma é mortal. O ser humano ele não é imortal. O único ser que é imortal, quem é? Você sabe quem é. Quem é o único ser que é imortal? Deus. Deus é o único ser imortal. Então, a partir do dogma do purgatório, nós começamos a ter início a um ensinamento, né, doutrinário dentro da igreja cristã romana, ensinando sobre a imortalidade da alma. Então, com isso, João ele agora vê o quarto selo sendo quebrado, e quando esse quarto selo é quebrado, ele vê um cavalo amarelo. E o seu cavaleiro sendo chamado de quê? De morte. Há uma pequena correção, né? O cavalo anterior era um cavalo preto. Eu falei cavalo amarelo, não foi? Mas o cavalo anterior era um cavalo preto, tá certo? A correção aí. O terceiro cavalo, é o terceiro selo, o cavalo é o preto, que justamente significa aí o momento aonde a igreja ela mergulha completamente nessa questão da apostasia, tá certo? Então, correção feita, vamos continuar. Então, o quarto cavalo, sim, ele é o cavalo amarelo, que significa o quê? A morte. É onde é o período onde, de fato, há uma degradação total, né? A pureza que foi deixada por Cristo lá no primeiro século, né? Onde há uma representação da igreja de Éfeso. E com isso, inicia, né, uma perseguição de 538 a 1517, um dos períodos mais longos de perseguição que nós temos aí na Bíblia, né, referente ao livro do Apocalipse, aonde agora os cristãos que se dizem convertidos, né, a igreja cristã de Roma, perseguindo cristãos. Então todos aqueles que eram contrários aos dogmas e ensinamentos da igreja de Roma, aonde ensinavam que você tinha que ter devoção a santos, a ídolos, aonde você teria que direcionar orações para os mortos, aonde você teria também de aceitar o ensinamento do purgatório. Essas pessoas aí que eram contrárias a esses ensinamentos começaram a ser perseguidas, né, por esse poder, né, religioso. E essa perseguição, ela começa de fato aí atrás daqueles que tinham, né, a leitura da Bíblia, ou seja, é proibido a leitura da Bíblia, né, de você justamente seguir a Bíblia. Então, somente quem poderia ter posse da Bíblia era justamente a Igreja de Roma. E aí, nós temos algumas datas importantes que eu trago aqui para vocês. Não vou me aprofundar porque isso é história, você pode aí depois pesquisar, né? Em 998 institui-se o Dia dos Mortos. Então, reforçando mais uma vez a doutrina da imortalidade da alma. Que aqui no Brasil, no dia 2 de novembro, é comemorado o quê? O Dia dos Mortos. Você vê o poder da cultura, né? Desses dogmas que foram pouco a pouco inseridos, né, na igreja cristã e até hoje sofre aí influência na vida de muitas pessoas. Quantas e quantas pessoas no dia 2 de novembro vão nos cemitérios, né, fazer orações para aqueles que já morreram, não sabendo ela que aqueles que morreram não sabem de nada que está acontecendo. Você vê o poder de um dogma, o poder de um costume, né, e pouco a pouco
como diz um ditado, né? Uma mentira, ela repetida várias vezes, acaba soando como verdade. E aí, em 1184, é instituída a Inquisição, a famosa Inquisição. Você aí tiver um pouquinho de conhecimento sobre história, você vai de fato lembrar que foi um período muito chamado da Era Negra, né? Da história aí, onde de fato houve perseguição, massacre, é, tortura, mutilação, pessoas sendo queimadas vivas, mutiladas vivas. Então foi um momento de fato terrível, né? Um período da história, né? Envolvendo aí a igreja cristã. Em 1190 começa a venda das indulgências e justamente a partir daí inicia um despertamento depois, né, desses ensinamentos. Martinho Lutero, um tempo depois, eles começam a pregar que a justificação, a salvação é inteiramente pela graça, porque o ensinamento das vendas de indulgências, eles tinham como base dizer o seguinte: olha, se você pagar, você pode receber o perdão, inclusive a salvação, um terrenozinho no céu, né? Então era uma barganha que se fazia com Deus. E hoje, infelizmente, muitos que se dizem cristãos, muitos que se dizem vertente do protestantismo, né? Que se dizem evangélicos, vendem essa prática. Não com esse nome de indulgências, né? Mas vendem justamente essa barganha com Deus. Ó, dê tanto que Deus vai te abençoar, né? Devolva tanto, né? Se você tiver fé, Deus vai multiplicar. Então, de fato, infelizmente, ainda hoje, essa prática ela vem acontecendo, né, e contaminando ainda mais a fé cristã. Né? Também é instituída a confissão auricular, né, proibida a leitura da Bíblia, como eu citei para vocês aí nesse período aí, e também no Concílio de Trento a tradição é colocada acima da Bíblia, ou seja, em 1563, o que acontece nesse concílio é justamente determinado de que as pessoas agora tinham que seguir as tradições, mesmo que a Bíblia fosse contrária a elas. Ou seja, a tradição ela é colocada acima da palavra de Deus. Que é absurdo, né? Que é absurdo. Infelizmente, ainda hoje é assim. Muitas pessoas, né, até mesmo inocentes, né, pode-se dizer assim, ignorantes em relação ao assunto, né, elas seguem tradições sem saber que as suas tradições é completamente contrária àquilo que ela acredita como a palavra de Deus, a Bíblia. Que coisa, né? Então, para você ver o poder que tem as tradições, né, em influenciar as vidas das pessoas. Então, vamos para o quinto selo, a abertura aí do quinto selo. Lembrando, você pode deixar o seu comentário, a sua dúvida aí no chat, tá bom? E no próximo estudo nós vamos estar aí pegando as principais dúvidas e respondendo aí para vocês, tá certo? Então vamos dar continuidade aqui. A abertura do quinto selo, né? A leitura diz o seguinte a partir do verso 9, ainda no capítulo 6 do livro do Apocalipse, diz o seguinte: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. E a leitura ela continua no verso 10. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Ou seja, cadê a justiça? Cadê o juízo? E a leitura ela continua, verso 11. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conversos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ou seja, ali na visão de João é deixado muito bem claro de que aqueles que morreram durante ainda ali a perseguição da igreja primitiva do primeiro século, muitos ainda iriam se tornar mártires em pró do evangelho,
em pró, em obedecer os mandamentos de Deus, em manter o testemunho de Jesus. Pessoas que não iriam abrir mão dos ensinamentos bíblicos, mesmo que lhe custassem a vida. Então, João, ele vê essa cena, mas percebe que também a justiça de Deus seria feita. Mas aí você pode estar se perguntando, mas Alex, mas aí diz sobre almas, né? João aí, ele vê almas debaixo do altar. O que isso significa, né? Esse quinto selo, ele representa o quinto período da igreja, das 7 igrejas do livro do Apocalipse. E você lembra que a igreja é de quê? Da Filadélfia, né? E esse é um período onde, de fato, a igreja ela começa a, a despertar, né? A fiel igreja de Deus, né? Os remanescentes, um povo ali. Então, é começado o início de uma reforma, né? E o interessante é que é um período onde, de fato, muitas pessoas são mortas. A gente viu, né, o massacre, que é o massacre, se não me engano, de Bartolomeu, que nós vimos, né, no estudo anterior, lá sobre as 7 igrejas. Né? E João vê as almas dos santos, os mártires, no altar, requisitando a Deus o quê? Vingança pelo seu sangue derramado. Né? E essa referência lembra justamente lá Levítico capítulo 4, verso 7, aonde o sacerdote, né, ele colocava o sangue, né, na ponta do altar e também derramava esse sangue ali sobre a base do altar no momento do sacrifício a Deus. E nós encontramos também esse altar incenso, que é uma referência aí ao santuário. Lembra lá? Que a visão que João ele tem, né, é uma referência ao santuário celestial. Tá lembrado disso, né? Então, o sacrifício ele era queimado e o sangue era derramado na base do altar. Mas o que significa essa questão de pessoas aí? Porque, Alex, se você diz que mortos não sabem de nada, e João vê agora pessoas que foram mortas clamando por justiça, como a gente entende isso, né? A Bíblia ela responde. Quando a gente percebe em Gênesis capítulo 4, verso 10, a gente vê justamente esse simbolismo sendo repetido. Que é o quê? Quando Caim mata Abel, né, Deus fala para Caim que o sangue do irmão dele estava clamando por quê? Por justiça. Ou seja, o sangue dos mártires, né, é um simbolismo, né, do clamor a Deus por quê? Por justiça. Então, é um simbolismo, pessoal. Lembra que o livro do Apocalipse é escrito em símbolos? Mais de 90% dele? Então, isso é um simbolismo, mostrando o quê? Que todas aquelas pessoas que foram mortas em pró do Evangelho, em pró da fé pura, eles vão ter justamente a justiça feita por Deus, por cada um deles. E aí, eles vão ter as vestiduras brancas, que simbolizam justamente essa dignidade, essa justiça de Cristo, que é imputada neles, né? Ou seja, a justificação pela fé, coisa essa, de fato, que é essa bandeira que é levantada novamente por Martinho Lutero, né? Você conhece a história, né? E aí se inicia um processo de reforma na igreja, de protesto, o protestantismo, né? Ao início aí do protestantismo, que é justamente um protesto contra a igreja de Roma, que ensinava dogmas, costumes que não eram baseados na palavra de Deus. Então, embora tenham ganhado a vitória em Cristo, deveriam descansar na tumba um pouco de tempo até que Jesus venha e lhes dê a recompensa. Então, eles foram mortos, né? João vê lá os santos, né? Os mártires lá no altar clamando, e é dito para ele na abertura do quinto selo: fique tranquilo, as suas vestiduras já estão garantidas, ou seja, vocês já foram justificados por Cristo e em breve vocês receberão a sua recompensa. Que conforto, né? Que maravilha em saber que mesmo aqueles que morreram de forma injusta terão, terão a sua justiça reivindicada por meio da justiça de Deus. E agora nós vimos aí a abertura do sexto selo.
Bom, até aqui tranquilo? Beleza? Posso continuar? Não desiste não, viu? Vamos lá. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro, como um saco de fina. A lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. Então nós temos agora aí o sexto selo. Já estamos chegando ao final aí dos 7 selos do livro do Apocalipse. E o último selo, melhor, o penúltimo selo, o sexto selo, ele vê acontecimentos da natureza. Né? O interessante é que Jesus Cristo também narrou esses acontecimentos lá em Mateus capítulo 24, verso 29, que diz o seguinte: logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Alex, quando foi que isso se concretizou? Quando foi que isso aconteceu? Aonde de fato houve um grande terremoto? Aonde de fato o sol ele perdeu o seu brilho? Aonde a lua se tornou em sangue e aonde as estrelas caíram do céu? Quando isso aconteceu? Se for na história, você vai lembrar sobre o grande terremoto de Lisboa que aconteceu em 1º de novembro de 1755. Na realidade, é conhecido como o Grande Terremoto de Lisboa, mas não somente Portugal ou Lisboa que foi atingido por esse terremoto. Claro que a destruição que aconteceu em Lisboa foi terrível. Né? Alguns ainda que viajam, né, lá para Portugal chegam a dizer que é possível ainda, né, perceber alguns vestígios desse grande terremoto lá em Lisboa, que aconteceu em 1º de novembro de 1755, aonde de fato a Europa foi abalada, pequenas ilhas ali praticamente foram completamente destruídas, porque em seguida do terremoto houve grandes ondas, né? Ficou muito conhecida como tsunamis, né? As grandes ondas, e de fato trouxe aí terrível destruição e marcou a história como um dos maiores terremotos que a humanidade já presenciou e já foi registrado. Né? E em 19 de maio de 1780, houve o escurecimento do Sol e a Lua ela se tornou vermelha forte, né? Aquele vermelho como de sangue. Né? O interessante é que esses acontecimentos eles ocorreram ali na Europa e na América, que era justamente nesse período, aí no século XVII, século XVIII, né, aonde pessoas cada vez mais foram despertadas a estudar profecias. Então, nada acontece por um acaso. Então, houve justamente em 19 de maio de 1780. Vocês podem depois se aprofundar mais sobre isso, tá bom? Né? O nosso objetivo aqui está se aprofundando muito sobre esses acontecimentos, mas eu quero deixar aqui registrado as datas e vocês podem justamente aí estar pesquisando um pouco mais sobre esse assunto. O outro acontecimento aí é o Sol, a Lua, né? Que se tornou aí vermelha como sangue, né? Justamente nesse período. E eu trago o texto bíblico de Joel 2:31, né? Que fala: o Sol se converterá em trevas e a Lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Então você percebe que esses sinais é uma referência a um evento maior, é uma preparação, pode-se dizer, é um alarme, né? É um sino, é uma forma de chamar a atenção de que algo maior está para acontecer. E por último, nós temos aí, em 13 de novembro de 1833, a chuva de meteoros, né? Ou famosa a chuva de estrelas, a queda de estrelas, aonde você vai pesquisar e você vai perceber que vários relatos, né,
tanto de leste a oeste, de norte a sul, há relatos justamente desse fenômeno que aconteceu justamente em 13 de novembro de 1813. E todos esses 4 episódios deram origem ao tempo do fim, o qual determinará, o qual terminará com a segunda vinda de Cristo. Essa referência ao tempo do fim é uma referência ao livro de Daniel. E no decorrer dessa temporada, nós vamos, de fato, estar tendo esse contato com este livro, né? E vamos perceber que o livro, a mensagem, né, a profecia em Daniel, é muito bem clara em dizer que aquela profecia era para o tempo do fim. E trazendo uma referência ao maior período profético que nós encontramos na Bíblia, né, que está lá em Daniel 8,14, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Nós vamos falar um pouco mais sobre isso no decorrer do nosso estudo, mas é importante enfatizar que esse período ele se concretizou em 1844, se iniciando aí o tempo do fim. Claro que nós vamos, de fato, nos aprofundar um pouco mais, vamos entender o significado disso. O que significa o tempo do fim, né? Mas o que eu quero adiantar para vocês é que esses 4 episódios, eles marcam um período aonde nos chama a atenção de um evento maior. E esse evento, sem dúvida nenhuma, é a volta de Cristo. Então, é predito aí a volta de Cristo, mas antes de se abrir o último selo, o 7º selo, há uma pausa, né? Ou pode-se dizer um hiato aí, né? Entre o 6º selo e o último selo. E entre o 6º selo e o 7º selo, nós encontramos o capítulo 7, tema esse do nosso próximo estudo, tá bom? Aonde nós vamos estudar sobre justamente aí os selados, né? Olha o que diz o texto, vou trazer aqui uma pequena introdução para vocês. Vi outro anjo que subia no nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles os quais foram dado a ordem a não fazer, dado a fazer dano à terra ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selamos na fonte os servos do nosso Deus. Então, a abertura do 7º selo, ele só vai acontecer quando os servos de Deus forem selados. Isso mesmo. Tem um próximo selo. Assim como havia um selo no rolo, 7 selos, João, ele vê que há um povo nesse tempo do fim, os últimos dias da história deste mundo, um povo que será identificado por Deus. Que povo é esse? Qual será esse selo? Qual será esse sinal para identificar este povo? Nós vamos estudar na próxima semana, tá bom? Então, a abertura do 7º selo, ele ocorre aí no capítulo 8, no verso 1. Diz o seguinte: quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio do céu por cerca de meia hora. Aí você pode parar e pensar um pouco. Mas Alex, por que vai se fazer silêncio no céu? Porque veja, em toda a visão que foi dada para João, até aqui, João vê uma movimentação no céu. Pessoas clamando por justiça, né? Seres adorando a Deus, anciões cantando, louvando, né? Em um momento litúrgico ali no céu. Mas agora João vê que o céu ficou em silêncio com a abertura do 7º. E por que isso acontece? E por que cerca de meia hora? O que isso significa? Mateus 25, 31, ele nos dá alusão do que isso significa.
e diz lá o seguinte: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. O que isso significa? Que Deus, ele virá com todos os seus anjos. Não vai ficar anjo no céu. Quando Jesus Cristo vier a este mundo, resgatar os teus filhos, cada um de nós, amém? Amém? Cada um de nós seremos resgatados pelo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e com ele virá todos os anjos. Por isso que o céu ele ficará em silêncio. Mas aí você pode dizer, mas Alex, mas ela diz o quê? Em meia hora. O que isso significa? Claro, a gente vai ter que aplicar o princípio de ano. E nós já aprendemos aqui, né? Uma referência que está lá em Números, em Ezequiel também, né? Que faz uma referência em profecia, que um dia equivale a um ano, né? E se a gente for aí trazer essa conversão, né? Que o dia profético equivale a um ano literal, a gente vai perceber nessa pequena aí tabela que os 30 minutos, ou seja, a meia hora, pode ser uma referência a uma semana. Tá certo? Ou seja, há uma semana de silêncio no céu, que é o período de fato aonde Jesus Cristo ele sai do seu trono, sai do santuário celestial e vem buscar o seu povo. Então, sem dúvida nenhuma, o grande dia da volta de Jesus, ele se aproxima. E eu quero perguntar para você: você tem se preparado para este dia? Você tem buscado cada vez mais se aproximar da palavra de Deus? Permitir que a palavra dele ilumine o seu caminho? Que a palavra de Deus seja a sua bússola moral em um mundo onde os valores morais a cada dia está se invertendo? Como você tem encarado a mensagem do Maranata? De que Jesus em breve voltará. Tem você mesmo acreditado nisso? Nós vivemos em um período onde os heróis de quadrinhos, né, estão cada vez mais tomando conta da molecada hoje. E parece que o que é ficção é real e o que é real é ficção. O que eu estou apresentando para vocês nesse estudo não é uma ficção, é algo real. A volta de Jesus é real, ela irá acontecer. E por que eu tenho essa certeza? Porque Jesus Cristo ele deixou muito bem claro que ele iria voltar. Em João capítulo 14, verso de 1 a 3, ele fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, disse ele. Credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito. Pois vou preparar um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, estejais vós também. Em meio a essa declaração, uns dos discípulos perguntaram: mas Senhor, qual é o caminho? Nos mostra o caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que mensagem poderosa. Que verdade penetrante. Que esperança aquece o meu coração. E o meu desejo é que essa esperança aqueça o seu coração também. Se agarre a Cristo. Se agarre ao leão. Se agarre ao cordeiro. Tenha certeza que ele vai fazer justiça. Tenha certeza que ele tem misericórdia a oferecer. A salvação está ao seu alcance. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
A volta de Jesus Cristo é algo real. Ela vai acontecer. Acredite você ou não. Esteja você preparado ou não. Queira você ou não. Jesus Cristo vai voltar. E o meu desejo é que você permita que esse Deus maravilhoso faça parte cada vez mais da sua vida. E que a cada dia você suspire esse grande dia da volta de Jesus. Você aceita Jesus Cristo como seu Salvador? Você acredita, tem fé e confia que Ele vai trazer justiça a este mundo e também vai estender a sua misericórdia aos seus filhos? Aceita você essa salvação? Quer você estar preparado para esse grande dia? Então ore comigo. Grandioso Deus, eterno Pai, queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos conserve, que o Senhor nos prepare, que o Senhor fortaleça a nossa fé para aquele grande dia, onde o Senhor há de vir na nuvem do céu com poder e grande glória. Nos ajuda a cada dia, através da tua santa palavra, nos alimentar, nos fortalecer e não permitir que qualquer tipo de influência, de ensinamento, costume, contamine, Senhor, a nossa fé. Nos abençoa, nos livra do mal, nós te pedimos, em nome de Jesus. E você diz o quê? Amém, amém e amém. Que Deus abençoe vocês. Na próxima semana, nós vamos estudar sobre os 144 mil, os selados. Vamos ver qual é o significado disso, né? E você não pode perder, é claro, tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês e que durante esse estudo você cada vez mais se aproxime do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica com Deus e até a próxima.